Olá, tudo bem? Gente, parece que essa semana não passava nunca. Já estava com saudade de estar aqui com vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de família. É uma receita de pão que uma tia minha faz. Ele é super fácil, é sensacional e rende duas formas assim bem generosas. Eu espero que vocês amem essa receita. Fiquem aqui comigo para acompanhar essa receita. E dê o seu like, compartilhe com seus amigos, aquela sua amiga que ama receita fácil, compartilhe com ela e vamos que vamos. Aqui a gente vai começar com os ovos. Nessa receita nós usamos 4 ovos. Eu vou colocar os ovos aqui no liquidificador. Agora que eu já coloquei todos os ovos dentro do copo do liquidificador, eu vou colocar o óleo. A medida do óleo é 1 xícara. Eu tenho aquelas medidas, mas eu gosto muito de usar esse copo de medidas. Eu acho ele mais prático. Tudo está aqui, a gente não precisa ficar pegando várias xícaras. Então, aqui corresponde a 1 xícara de óleo. Não sei se está dando para vocês verem direito, mas o copo é esse. Agora, eu vou colocar o açúcar. O açúcar são 3 colheres de sopa de açúcar. Eu tenho essa colher aqui, porque você consegue medir várias colheres nela. Açúcar, chá, cafezinho. O açúcar, uma colher de sopa, ele corresponde a 13 gramas. Então, nós vamos usar para essa receita 3 colheres de sopa. De 13 gramas cada. Mas se você não tem a colher de medida e também não tem como pesar, não tem problema. Você usa a sua colher de sopa de casa normal, coloca ela rasa, porque não é cheia, gente, quando faz aquele morrinho em cima da colher, não. É uma colher rasa. Aí vai estar correto, tá bom? Agora a gente vai pro sal. O sal, ele é 1 colher de sopa. Aqui na minha casa a gente consome pouco sal, pouco açúcar, então eu coloco rasa. Não coloco ela rente, não. Então, nós colocamos os ovos, o óleo, o sal e o açúcar. E agora a gente vai bater. A gente pode bater por uns 3 minutos. Eu vou começar a bater, vou pausar o vídeo pra gente não ficar tendo que esperar. E aí, logo que eu terminar de bater, eu volto com vocês. Agora eu já bati aqueles ingredientes que eu falei pra vocês aqui, uns 2, 3 minutinhos. E vou acrescentar os demais, que vai ser a água morna. São 700 ml de água morna. Gente, geralmente, a água morna, quando a gente coloca os 700 ml, o copo fica muito cheio e acaba até transbordando. Então, eu nunca coloco os 700. Eu coloco os 500 e depois que eu bato, eu tiro um pouco e aí coloco os outros 200 e bato também. Vocês vão ver aqui no processo como eu faço. Agora a gente vai colocar uma xícara de queijo ralado. Eu compro o queijo curado já ralado. Ou você pode comprar o seu queijo ralado. Aliás, o seu queijo curado e você rala em casa. Eu compro ralado porque aqui eu não tenho facilidade para ralar. Então eu prefiro comprar ele já ralado. Aí a gente vai colocar o fermento. O fermento é o fermento seco. O fermento biológico seco instantâneo que a gente compra. Aí você vai usar 2 sachês desse fermento. Ele tem 10 gramas para essa receita. Aí você vai colocar 2 sachês.
E aí, vamos voltar a bater, porque vai fazer uma espuma bem cremosa. Então, a gente vai bater novamente. Eu bati, já tá aqui uma espuma. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas fica assim, ó. Aí eu vou tirar uma parte dela agora. Vou colocar aqui nessa bacia enorme. Gente, eu só tenho essa bacia. Eu não tenho mais. Até porque eu não tenho muito espaço na minha cozinha, então eu compro o menos possível. E vou completar agora colocando os outros 200 ml. Nossa, faltou. Vou pausar, gente. Vou esquentar, mornar aqui 50 ml e volto. Voltei, gente. Então, agora eu vou completar aqui, né, os 200 ml. Completei. Vou colocar, vou dar mais aquela batidinha e já volto. Agora eu já terminei de bater. Vou retirar o meu copo aqui da base e vou trazer aquela minha bacia aqui pra vocês verem o resto do processo. Aqui estamos nós. O restante, né, que a gente tava batendo. Ó, vocês veem que fica bem espumosa mesmo. E agora a gente vai colocar a farinha de trigo. Você vai usar a farinha de trigo da sua preferência. Só não use farinha de trigo com fermento. E a gente vai colocando aos poucos, porque a gente vai usar 1 kg de farinha de trigo. Você coloca uma parte, mistura. Até ela incorporar. Agora você coloca outra parte. Pode dividir assim em umas 3 partes, que é o suficiente. Que é a nossa segunda parte. Gente, esse pão é sensacional. Ainda tem mais uma. Depois que você assa, que ele esfria, você pode embalar, colocar num saquinho daqueles transparentes, colocar no congelador e deixar ele lá 30 dias. Depois, o dia que você resolver comê-lo, tira ele, deixa ele descongelar dentro do saquinho mesmo. E aí desembala, né, depois que ele tiver descongelado, coloca ele na parte de baixo da geladeira. Leva ele no forno pra dar uma esquentadinha. Ai, que maravilha de pão, viu? Nunca mais vocês vão querer fazer outro pão. Porque esse pão é bom demais. Eu dei uma parada. Porque antes eu fazia tanto esse pão que as bordas do pão já estavam aparecendo aqui no corpo. Aí, ó, o restante. E terminamos de misturar aqui. Nessa fase, eu gosto até de misturar com a mão. Eu coloco a luva e misturo, porque esses ingredientes, aliás, essas massas, né, dessa forma assim, eu não gosto muito de colocar a mão direto, não. Mas você pode colocar da forma que você achar melhor. Porque nessa fase aqui ele dá uma pesada. Eu vou até fazer isso. Só que eu tenho meio que pavor dessa mistura grudada na mão. Não sou muito fã. Então é isso. Ó, ele gruda. Mas ele fica uma massa mole, assim, como se fosse massa de bolo. Ele não vai ficar aquela massa que a gente costuma fazer dos outros pães, não, né? Fica aquela massa lisa.
Essa misturada aqui que eu faço é só mesmo pra... Essa luva é maior que minha mão, gente. Só mesmo pra incorporar a farinha de trigo, pra não ficar aqueles carocinhos, aquelas pelotas, né, da farinha de trigo. Agora, aqui já tá pronto, ó. Não tem pelota de farinha de trigo e a massa é assim mesmo. Puxentinha, como se fosse um bolo. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou untar as formas somente com óleo, vou dividir essa massa e colocar metade em cada forma, cobrir e deixar crescer. Vou dar uma saidinha e já volto com vocês. Então, gente, aqui eu tô untando as formas, já untei essa que tá aqui em cima da base e agora eu tô untando essa outra. Acho que eu até exagerei um pouco aqui na mão do óleo, porque é um pouquinho só. Aí a gente tira aqui, né? Vou descartar aqui um pouquinho, pra não ficar esse tanto de óleo. Olha, untei as formas. As formas que eu fazia antes eram maior. Eu espero que nessa vai dar certo, mas a minha forma que eu fazia antes, infelizmente, ela não aguentou mais, já era muito velha. E eu não achei pra comprar do tamanho dela. Então, agora a gente vai colocar aqui, ó, uma parte numa forma. Vocês veem que fica um bolo, né? Se um bolo mais pesado. E aqui a outra parte. Tem que ser em duas formas, gente. Não cabe em uma forma, tá? Mesmo que a sua forma seja maior que essa, você coloca na maior e uma outra parte em uma um pouco menor. Mas tem que ser duas formas. Porque ele não dá em uma forma somente. E se você quiser fazer apenas uma forma, você faz meia receita, né? Que aí dá uma forma. Eu vou limpar aqui com raspa tudo. E aí eu mostro pra vocês como a gente cobre. Eu já volto. Gente, eu raspei a parte da vasilha, né? Coloquei aqui. Ó. Como ficou, né? Depois que eu tirei. Raspei aqui com raspa-tudo, fui dividindo nas formas e deixei assim. Agora, a gente vai cobrir esse pão. Hoje aqui tá meio frio, pode ser que demore um pouquinho mais, mas ele cresce super rápido mesmo. Em dias de calor, então, nossa. Mas, como eu falei, hoje tá meio frio, então pode ser que demore um pouco mais pra crescer. Mas aqui agora eu vou só cobrir e esperar ele crescer. Eu vou ver em quanto tempo ele vai crescer. Pega um pano pra mim, por favor, querido. Eu vou tampar aqui, aí vou ver em quanto tempo ele vai crescer e eu coloco nas descrições ou falo pra vocês quando a gente estiver assando o pão, tá bom? Então, agora a gente vai só esperar aqui a minha mocinha trazer um pano limpo pra gente poder cobrir. E vamos aos finalmente. Obrigada. Tá coberto e vai ficar aqui aguardando, tá? Assim que ele tiver no tamanho ideal, a gente vai levar pro forno. E eu volto com vocês. Gente, então vamos ver como é que tá o pão? Fazer o contrário. Olha só. O tanto que ficou grande, que ficou bonito. Quando chega nesse tamanho, é o tamanho ideal pra gente colocar no forno. Eu liguei o forno, já tem uns 5 minutinhos. A temperatura é 200 graus. Eu liguei o forno numa temperatura maior para ele aquecer rápido. E
Agora eu coloquei em 200 graus. Vou levar agora os pães, né, pro forno. E depende muito de forno para forno. Tem forno que em 15 minutos esse pão vai ficar pronto. Tem forno que vai demorar 20, 30. O forno da minha tia, por exemplo, ele demora 15 minutos. Mas porque o forno dela é aqueles forno caipira, não sei se vocês conhecem. Agora, aqui na minha casa, no forno convencional, esse meu fogão eu nunca fiz. Mas eu acredito que ele vai demorar uns 20, 30 minutos. O forno, né, antigo que eu tinha, ele demorava uma média de 35 a 40 minutos. Nesse eu acredito que vai ficar menos. Mas aí eu coloco quanto tempo ficou na descrição. Para chegar nesse tamanho coberto, ele demorou uma média de 15 minutos. Como eu falei para vocês, o tempo hoje tá meio frio. Em dias de calor, ele demora uma média de 8, 10 minutos, tá bom? Então vamos pro forno. Eu não vou filmar levando pro forno. E quando ele estiver pronto, eu volto pra cá, pro carrinho, pra vocês poderem ver, tá bom? Beijo! Gente, terminei os pães, acabei de tirar do fogo. Eu ainda não sei quanto tempo ficou, mas eu vou colocar na descrição pra vocês. E olha o tanto que esses pães cresceram. Como eu falei pra vocês, a minha forma que eu fazia antes era bem maior. Ou seja, nessas duas formas ele ainda cresceu mais, né? Então, se as suas formas é no tamanho dessas minhas, eu vou ter que olhar o tamanho delas, porque eu não sei, e coloco nas descrições. Se for do tamanho dessas minhas, eu aconselho vocês colocarem em 3 formas. Aí, como que vocês vão colocar? Uma parte em uma forma dessa, outra parte em outra forma desta. E a outra parte vocês fazem naquela forma de pão mesmo, aquela compridinha, tipo bolo inglês. Aí eu acredito que vai dar super certo, né? Não que não esteja dado, porque vocês estão vendo os bolos, os pães, quer dizer, estão maravilhosos. Então eu vou só desenformar um pão pra vocês verem como ficou, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pois é, gente, eu já desenformei. Sempre aparece um menino aqui em casa, que aqui tem vários. Eu já desenformei o pão. A gente desenforma igual desenforma bolo. Não vou mentir pra vocês, esse aqui deu um pouquinho de trabalho, porque a forma, né, está um pouco pequena para a quantidade de massa. Mas vocês estão vendo que mesmo assim deu certo. Eu vou partir o pão aqui para vocês verem como fica. Ele tá bem quente, por isso que tá assim, né, também. Mas quando seca, olha a maravilha, gente. Olha a maravilha. Fica parecendo um bolo, mas na hora de comer, você vai ver que é um pão. E ele, depois que esfria, então, delícia. Então é isso. Aqui está o nosso pão caseiro. Receita da minha tia Del, linda. Beijo, tia. Obrigada, viu? Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos.